Olá, meus amados irmãos, queridos amigos, é uma alegria muito grande poder falar com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui e o nosso assunto, como começamos algumas semanas, é o que precisamos saber sobre Apocalipse. O que precisamos saber sobre Apocalipse? Nós começamos tratando sobre isso aqui nesse canal e depois nós falamos o que é que nós não precisamos saber. Falamos sobre a questão da volta de Jesus e que não há uma data na Bíblia. E na última aula nós falamos sobre os anticristos e o anticristo, na parte um. E hoje vamos falar sobre a parte 2. Vamos na parte 2 desse estudo, vamos falar um pouco mais sobre os anticristos e o anticristo. Talvez você pense, Túlio, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é aproximar você de Jesus. Jesus é a melhor coisa, é a melhor parte da minha vida. Eu sou uma pessoa falha, incompleta, uma pessoa que vim para esse mundo cheio de dúvidas e perdido, mas Jesus me amou e salvou minha vida em todos os aspectos. Eu sou uma manifestação clara de que Deus é muito bom. Ele pode ajudar pessoas como eu, pessoas imperfeitas como eu. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço, como a sua palavra revela. Eu não estou aqui para encher e colocar gente na minha igreja. Eu não tenho igreja. Eu sou membro de uma igreja, congrego numa igreja, faço parte da família de Deus e sou um cristão. E o meu desejo é que você pense mais a respeito de Deus e da sua palavra, da vontade de Deus para você. E que como consequência disso, meu querido irmão, minha querida irmã, você se aproxime dele. E se esses estudos, essas aulas puderem te ajudar a tirar dúvidas e tirar a dificuldade, a ansiedade, sei lá, alguma sensação de pânico no seu coração, na vida das pessoas, eu agradeço a Deus por isso. Para mim é um grande privilégio. Então, eu quero que você pense. Não aceite o que o irmão Túlio está falando ou que qualquer outro pregador ou professor fala. Olha a palavra de Deus, leia a sua Bíblia. A Bíblia, ela revela a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus revelada. Deus mostra a sua vontade. Respeita a palavra de Deus, procure conhecer. Então vamos conversar hoje a respeito desse assunto mais um pouco, os anticristos e o anticristo, parte 2. Como eu já falei, tem uma diferença entre o anticristo da Bíblia e o anticristo do cinema. O anticristo do cinema, ele é antropocêntrico, ele é cinematográfico, coloca em evidência o final do mundo, o fim dos tempos, uma guerra mundial, uma guerra nuclear, uma guerra com um extraterrestre, ou a natureza se revoltando e destruindo a terra, e se o homem fizer a sua parte, o ser humano cuidar, controlar, ele vai fazer com que o apocalipse não aconteça. Ele pode controlar o apocalipse. Tem filme que veio aí falando sobre um apocalipse que era um asteroide, um meteoro, um asteroide, e sei lá, uma coisa grande aí, um corpo celeste que ia cair na terra. Na verdade, o anticristo, o Apocalipse da Bíblia fala que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então, o Apocalipse da Bíblia, ele não é antropocêntrico, que o homem tem controle. Na verdade, o Apocalipse da Bíblia, ele é cristocêntrico. O ser humano não tem qualquer controle a respeito disso. O ser humano não vai poder evitar o que vai acontecer. É justamente por isso que as pessoas não querem saber desse apocalipse, ou dessa revelação. Porque, ao contrário também do que muita gente fala por aí, o apocalipse não é uma catástrofe, um cataclisma, o caos. O apocalipse é o julgamento de Deus. O apocalipse, na verdade, é a revelação. A palavra apocalipse, do grego, que deu origem ao nome Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e o Apocalipse revelado na Bíblia não está só no livro do Apocalipse, está em Mateus, em Tessalonicenses, Timóteo e muitos outros livros, muitos outros textos no Antigo Testamento. Essa revelação que é o Apocalipse, a revelação do que vai acontecer, do que já está acontecendo, profecias que acontecem. Esse Apocalipse, as pessoas não querem ele porque ele não está sob controle humano, está sob o controle de Deus, de Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. E uma das evidências de que esse Apocalipse é verdade é o fato do surgimento do anticristo e dos anticristos que vêm antes dele anunciando
de uma forma indireta, subliminar, a vinda do anticristo. Eu vou falar sobre o anticristo na próxima aula. Eu vou falar sobre a marca da besta na próxima aula. Eu vou falar sobre o falso profeta também em outras aulas. Então a gente tem uma sequência. Mas hoje eu quero falar para você um pouco mais sobre os anticristos. Os anticristos são pessoas, seres humanos, que se levantaram ao longo da história negando a Deus. Na verdade, o seu discurso vai contra o próprio Cristo. Como eu falei da trindade satânica, o dragão nega a obra de Deus. O anticristo nega a obra de Cristo. O antiespírito, que é o falso profeta, nega a obra do Espírito Santo. O antiprofeta, o falso profeta, o antiespírito, o espírito do anticristo, o falso profeta, ele vai atacar a redenção que o Espírito Santo anuncia. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O falso profeta vai convencer o homem, a humanidade, as pessoas, no cunho religioso. Ele vai vir no cunho religioso dizendo que não há justiça, não há juízo, não há pecado. Todas as formas de pecado ele vai negar, ele vai começar a trazer uma relativização, ele vai criar um relativismo sobre o pecado na face da terra. O anti-espírito, o falso profeta, ele vai pregar contra o próprio Espírito Santo, ele vai negar o que o Espírito Santo faz, a obra do Espírito Santo na terra. Então, essa engenhosidade satânica é para fazer com que as pessoas se afastem de Deus, neguem a Deus, odeiem a Deus, ridicularizem a Deus, exerçam sua fé de uma maneira errada e se percam e sejam condenadas por rejeitarem a verdade, rejeitarem o amor de Deus. O que um cristão genuíno procura fazer é esclarecer a verdade dentro do patamar bíblico, na verdade de Cristo, porque Cristo é a verdade, para que você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, venha a entender e mudar a sua concepção e se arrepender dos seus pecados e procurar a verdade em Cristo. Entender que Deus vai controlar o Apocalipse. O Apocalipse está sob o domínio de Deus. O Apocalipse está sob o domínio de Cristo. Jesus é o Senhor do Apocalipse. Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Deus encarnado que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, na condição de servo, para derramar seu sangue e depois ressuscitar e vencer a morte e depois voltar como rei e juiz da terra para purificar a terra, para salvar aqueles que se arrependem. E você pode ser um desses que se arrependem. Aqueles que confiam no Senhor e se colocam sob a sua autoridade. Mas os anticristos irão trabalhar para que você rejeite a autoridade de Deus. Já é difícil para a gente se submeter à autoridade das pessoas. Já é difícil para a gente, como pecadores que somos, sermos obedientes, sermos subordinados, sermos pessoas humildes e que procuram obedecer, que procuram temer de uma maneira correta. Então, isso já é uma natureza pecaminosa que nós temos. O pecado nos leva a querer desobedecer, a sermos obstinados, a sermos pessoas difíceis, pessoas que não se submetem, que não se curvam, que não se dobram. Nós muitas vezes nos dobramos ao que é errado. Nos tornamos escravos do pecado, nos tornamos escravos dos vícios, nos tornamos escravos de coisas que às vezes achamos que são liberdade e não são liberdade, são verdadeira escravidão. E rejeitamos a liberdade que Jesus oferece. A paz, a salvação, a vida eterna, o perdão para os pecados, uma vida verdadeiramente alegre, feliz na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida de mudança, uma vida de crescimento, uma vida de aprender e trocar a nossa vontade pela vontade de Deus, e nós muitas vezes queremos a nossa vontade. Quantas vezes eu quis a minha vontade? Então o convite de Jesus é um convite para uma vida de verdade, uma vida boa, uma vida abundante. Mas os anticristos fazem o seguinte, eles mentem para você, eles mentem para as pessoas. O ser humano é muito fácil ser enganado. Quantas vezes aqui na minha cidade, aqui no centro da minha capital, aqui em Pernambuco, em Recife, eu encontrei pessoas com aquelas brincadeiras lá de bolinha, aquelas bolinhas que as pessoas colocam embaixo de uma tampa lá, de um recipiente, fica aquele pessoal ali com aquelas bolinhas. E a gente sabe que aquilo ali é uma enganação, mas as pessoas acreditam e ficam sendo enganadas. Elas gostam da mentira. Às vezes parece que o ser humano gosta mais da mentira do que da verdade. Na verdade, o ser humano gosta da mentira, porque a mentira sempre pode ser enfeitada, floreada. A mentira pode ser modelada de acordo com o gosto do cliente.
Mas a verdade ela é absoluta, ela é aquilo ali. Parece que para as pessoas ela é chata, ela é dura demais, ela não tem graça. Então as pessoas tentam mudar a verdade. Elas querem as suas próprias verdades. Eu lembro também de pessoas que ficam ali com uma fórmula, vende ali um determinado líquido numa garrafa lá, uma tal de uma garrafa lá com uma mistura que cura tudo. E tem pessoas que compram aquilo ali como se fosse curar tudo mesmo. Eu espero que cure, mas sinceramente eu não acredito. Mas há pessoas que acreditam. Há pessoas que acreditam em receitas milagrosas, de milagreiros, de curandeiros, que não curam. E não acreditam na cura do verdadeiro Deus. Não acreditam naquilo que o Senhor estabelece, aquilo que Ele prova e comprova. Então os anticristos, eles trazem algumas realidades. Eu gostaria de concluir o que eu comecei na última aula, falando das realidades dos anticristos. Primeira realidade dos anticristos, eles são previstos nas Escrituras. Eles surgirão sim, eles sempre estiveram na Terra, desde o início em que Jesus começou a pregar, então vieram aqueles opositores, eu já falei sobre isso na última aula, e eles se desenvolveram ao longo da história com suas teorias. Eu falei na última aula, assista ao meu vídeo anterior, que fala sobre os anticristos e o anticristo, parte 1. Então esses anticristos são previstos nas Escrituras como evidência da própria vinda de Cristo. Mais se negue a vinda de Cristo, mais se está dizendo, com essa evidência, que Jesus previu, que sim, Jesus está perto de voltar. Quanto mais se fala mal e contra Jesus e se tenta negar Jesus, mais se está provando, confirmando o sinal bíblico, que Jesus vai voltar. Mateus 24 fala sobre isso. E agora 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas, anticristos, têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já estava no mundo naquela época em que João escreveu. Está no mundo espalhando as mentiras, dizendo que Jesus, negando que Jesus veio em carne, que Jesus veio em carne como Senhor e Salvador, que Jesus veio em carne como Deus vivo, que Jesus veio em carne sendo capaz de salvar as pessoas pelo derramamento do seu sangue. Porque as pessoas podem até afirmar Jesus, podem até crer, acreditar em Jesus, mas muitas vezes as pessoas estão fazendo um trabalho de anticristo quando elas negam que Jesus é Deus, quando elas negam que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é totalmente perfeito, que Jesus é o próprio Deus em carne, que veio para morrer pelos nossos pecados, que ele é o redentor da humanidade, que ele veio para viver uma vida completa e santa e veio para morrer uma morte expiatória, uma morte que substitui a mim e a você lá na cruz. Jesus morreu na cruz substituindo a mim e a você. E eu preciso receber esse amor na base do arrependimento, na fé em Cristo, para ser remido, para ser redimido. E isso é suficiente para me salvar, isso é suficiente para apagar os meus pecados e colocar o meu nome no livro da vida e me selar com o Espírito Santo de Deus. Então essa mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho único, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado eternamente, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo para que o mundo cresça por meio dele. Jesus nos faz filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus é a nossa ligação com Deus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus por adoção. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, falou sobre isso. Vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus coloca isso como base, como premissa para a nossa filiação a Deus. É um Jesus Cristo que nos liga ao Senhor. Ele nos liga a Ele próprio pelo seu sacrifício.
Os anticristos não creem dessa forma. E são previstos nas Escrituras. E a palavra de Deus fala que muitos desses anticristos são pessoas que apostataram da fé. Viviam uma vida religiosa, viviam uma vida voltada, conhecimento da fé, conhecimento da palavra, conhecimento religioso, espiritual, mas eles apostataram, abandonaram, não foram redimidos ainda completamente, não tiveram experiência com Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, fala assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então esses homens espalham doutrinas de demônios, porque os demônios, meus queridos, eles ensinam em mentiras, para que essas mentiras supostamente verdadeiras são como se fossem verdades. Misturam a verdade com a mentira. E aí confundem as pessoas. Satanás é especialista em confundir as pessoas. E fazer com que as pessoas acreditem nas suas mentiras como se estivessem acreditando numa verdade maravilhosa. E isso leva o homem a errar no seu contexto de fé. A fé é como um farol e você precisa apontar a sua fé para Jesus. Ele é o Salvador, o único que salva. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem, ele é o mediador. Jesus é o mediador. E a gente às vezes ouve uma apresentação de um Jesus revoltado com a humanidade. E aí se coloca outros mediadores. Amados, não há outro mediador, não há mediadora. Não há, o mediador é Jesus. Ele liga o homem a si próprio. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está na própria direção do Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, viu ao Pai. Entenda. 1 João capítulo 5, versículo 21, diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele diz: eu sou. Então as pessoas, os anticristos negam tudo isso. Ridicularizam a Jesus. Mas isso já foi previsto e muitas pessoas se confundiram nesse entendimento e abandonaram a fé. Uma outra questão a respeito dos anticristos: eles rejeitam a verdade e espalham mentiras na terra. Cuidado, meu irmão. Nós estamos aqui para fazer medo a você, estamos aqui para te ajudar, fazer um alerta para você. 2 João, capítulo único, versículo 7, lá no final da Bíblia, 2 João, segunda epístola de João, o apóstolo amado, que escreveu o Evangelho de Jesus segundo João, escreveu 1º, 2º e 3º João e escreveu o Apocalipse. João, em 2 João, capítulo único, versículo 7, ele diz assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Você entende qual é a mensagem do anticristo, dos anticristos? Jesus não é Jesus, Jesus não é Deus, ele não veio, ele não nasceu. E muitos acreditam que ele nasceu, mas ele é só um espírito. Jesus disse para Tomé: um espírito não tem carne nem sangue, como vês que eu tenho. Jesus ressuscitou em carne e ossos. Jesus vive em carne e ossos, humanamente. Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. Para morrer por homens, tinha que ser homem 100%. Para morrer pelos homens, pelas pessoas, pelo ser humano, tinha que ser completamente ser humano. Mas ele não era pecador, ele era perfeito, nunca pecou. E derramou o sangue de um perfeito pelos imperfeitos, pelo imperfeito Túlio, pelo imperfeito você, pela imperfeita você. Ele nos substituiu lá na cruz. Por isso que ele veio. Não veio só ensinar uma mensagem de amor. Ele veio morrer pelos nossos pecados voluntariamente. E aquele homem que estava do seu lado lá na cruz, aquele camarada que era um malfeitor, ele não era um bom ladrão. Não tem bom ladrão. É um homem que se arrependeu dos seus pecados e reconheceu o seu pecado. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem foi muito inteligente, muito mais inteligente do que muitos de nós temos sido, quando não entendemos a mensagem do Evangelho, meu amado. Peça a sabedoria ao Senhor para enxergar que Jesus substituiu o Senhor, você, a mim, pelos nossos pecados na cruz.
Ele não tinha que morrer, morreu por nós, para que vivamos para a glória dele, para que recebamos essa vida eterna que ele oferece. E que evitemos as mentiras do anticristo. Judas capítulo 1, versículo 17 a 19, fala desses falsos profetas que pregam mensagens confusas. A palavra que João aqui está destacando é enganadores. Enganadores. A estratégia de quem está na guerra é enganar. O livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele fala claramente sobre a arte da guerra, é a arte de enganar o inimigo. Satanás, ele está em guerra contra Deus, muito embora essa guerra é uma guerra desigual. Ele não atinge Deus. Ele tenta nos atingir, nos enganar, nos fazer mentir, porque assim como ele vai para o inferno, ele quer que todo mundo também vá como ele vai, não que vá com ele, porque ele não domina o inferno. Na verdade, Satanás não reina no inferno. Quem reina é Deus. E Satanás vai ser lançado no inferno por causa dos seus pecados, porque ele nunca vai se arrepender. Mas você, eu, as pessoas podemos nos arrepender, porque houve um redentor humano para o ser humano. Deus salvou por seu próprio sacrifício como homem por você. Essa é a mensagem do Evangelho, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou pelos nossos pecados. O Evangelho de Jesus é morte, sepultamento e ressurreição para pagar os pecados do ser humano. É simples. Mas muita gente não quer que você creia nisso. Os anticristos não querem que você creia nisso. E, além de ser previsto nas Escrituras, além de ser apóstolos da fé, além de rejeitarem a verdade e espalharem mentiras, os frutos mostram quem são esses anticristos, quem são os falsos profetas. Mateus capítulo 7, de 15 a 17, o próprio Jesus advertiu, dizendo que você conhece um falso profeta, um falso pregador do Evangelho, pelos seus frutos. Os frutos da sua mensagem, o fruto daquilo que eles procuram viver. Eles vivem enganando as pessoas e levando as pessoas de maneira que eles sejam beneficiados, de maneira que eles lucrem, de maneira que eles preguem o evangelho que faça com que as pessoas fiquem como que envolvidas por eles. Eles são extremamente envolventes, eloquentes, estão tirando proveito da fé das pessoas. Eles estão mercantilizando o evangelho, comercializando a palavra de Deus. Esses são os falsos profetas. Aqui diz o Senhor em Mateus capítulo 7, de 15 a 17, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Escolhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O falso profeta produz perdição na vida das pessoas. O falso profeta não aproxima as pessoas de Deus. O falso profeta não esclarece o evangelho. O falso profeta não procura viver o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é pregado por interesse pessoal. Ele é pregado numa vida de renúncia. Para servir para a glória de Deus, pessoas têm que renunciar aos seus projetos de vida, têm renunciado ao seu tempo. Eles não estão trabalhando para ganhar dinheiro. Cristãos verdadeiros, obreiros verdadeiros, pregadores do Evangelho de Jesus, estão servindo as pessoas para glorificar a Deus e dedicando suas vidas para as pessoas, não para ficarem ricos, usando a fé, a palavra de Deus para enriquecer e criar impérios. Esse não é um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. As pessoas que crescem muito e podem até crescer muito financeiramente em sua obra, em ministério, eles dedicarão de volta tudo que ganham para a glória de Deus e vão ter apenas o seu sustento, um sustento honesto, estabelecido pelas suas organizações e não por eles próprios. Eles não são empresários da fé. Esses empresários da fé não representam o Evangelho de Jesus. Mas Deus é quem julga isso. Estou aqui alertando você para que você não confunda as coisas. Meus irmãos, falsos profetas, falsos pregadores, anticristos,
estão trabalhando principalmente para que você não creia em Jesus. Você vai reconhecer o anticristo, os anticristos, quando eles disserem que Jesus não é o Salvador, que Jesus não é o Senhor, que Jesus não tem o poder para salvar, que Jesus não perdoa pecados, que Jesus não é Deus, que Jesus não dá a vida eterna. Esses são os anticristos. Que Jesus nem existiu, que Jesus quando viesse, se viesse esse mundo hoje, iam bater nele, se Jesus viesse esse mundo hoje, seria um travesti, se Jesus viesse esse mundo hoje, ia se corromper, que Jesus não é perfeito, que Jesus não é santo, que Jesus casou com não sei quem, que Jesus foi isso, foi aquilo, e os seus discípulos viviam a vida imoral. Esses são os anticristos. Fique atento. Que Deus abençoe. Espero você na próxima aula. Vamos falar sobre o anticristo. Que Deus te abençoe.